E aí, pessoal, tudo bem? Vamos hoje falar de uma coisa que é o que nos trouxe até aqui. Afinal de contas, o que faz um produtor cultural? Eu sempre falo para os meus alunos que a gente tem que pensar bem uma coisa. Se você quer ser artista, reconhecido, quer passar na rua e as pessoas falarem com você, tirar fotos e glamour e tudo mais, você está na profissão errada, porque o produtor não é esse cara. O produtor, pela legislação, é um técnico. Então, nós temos função de técnico. Nós somos aqueles que vamos dar todas as ferramentas e subsídios para aquele artista realizar a ideia artística dele. A gente tem que deixar tudo pronto, tudo encaminhado para aquele diretor, para aquele ator, para aquele cantor, para que ele chegue no palco e esteja tudo pronto do jeito que ele pensou. Lógico que a vida não é um mar de rosas e a gente tem milhões de senões e milhões de coisas que acontecem. Mas vamos lá. Eu sempre digo que o produtor cultural é um babá de gente grande. Porque o que acontece? As pessoas têm vontades, têm desejos e a gente lida com o dinheiro, que é um grande problema. Se eu tenho um orçamento de 10 mil reais, eu não posso fazer uma cena que entra um Cadillac, porque eu não tenho dinheiro para alocar um Cadillac. Então, você sempre gentilmente tem que dizer para o seu artista: olha, a nossa verba não dá para isso, vamos tentar alguma outra coisa? E a gente sempre tem que ter um plano B, um plano C e um plano E, porque às vezes as coisas não dão certo e a gente precisa pensar rápido. Uma das coisas que eu também gosto de dizer, que assim, aí é meu lado mais xiita, que a gente precisa ser organizado. A gente precisa ter tudo muito bem certinho, porque a gente tem responsabilidade de estar mexendo com o dinheiro das outras pessoas, e se a gente está trabalhando com dinheiro de editais ou patrocínios, a gente está mexendo com verba pública, e é muito, muito importante a gente ter responsabilidade nesses gastos, porque a gente sabe, a cultura não é muito bem vista por aí, e se a gente der margem, as coisas ficam piores ainda. Então, é preciso muita organização. Como vocês sempre vão ver, eu sempre vou estar usando o pretinho básico, porque o preto, dentro do teatro ou de uma sala de show, de qualquer coisa, ele disfarça com o espaço cênico. Então, a gente sempre tem que ser invisível. Por isso é aquela coisa, você não sabe quem que é o produtor. O produtor não é uma pessoa que é falada, mas se o evento no final do dia deu tudo lindo, o teu trabalho está 10. Você não precisa depender de reconhecimento dos outros, nem de falar, ai que maravilha, que lindo que foi o seu trabalho. Não, você viu que tudo deu certo. Tem uma brincadeira que a gente fala assim, se tudo deu certo, o mérito é do diretor, se tudo deu errado, o problema foi do produtor. Então a gente precisa cuidar muito dessas coisas, porque isso acontece mesmo. Eu já vi isso acontecer e não é uma sensação muito boa. Então, ser invisível é a coisa mais importante que tem dentro de um produtor. Eu acho engraçado porque às vezes a gente vê no cinema, a gente tem a coisa Jerry Bruckheimer, produtores sensacionais, produção do Ridley Scott, Steven Spielberg. Esses são produtores barra diretores que fazem coisas, mas o mundo do cinema hollywoodiano é outra coisa. Aqui você não tem essa linguagem de produtor que encabeça produções. Normalmente quem encabeça as produções são os artistas e os produtores trabalham para ele. Lógico que nada impeça. Poxa, eu sou um cara que tenho visão artística e quero fazer uma ópera que eu tenho vontade, porque eu acho legal, mas eu não sei dirigir, não sei cantar, não sei nem nada, então eu sei organizar, então eu vou convidar as pessoas para fazer isso. Ok, você convida, chama todas essas pessoas para trabalharem com você e realiza o evento. Porém, você tem que saber que as pessoas mais importantes nesse negócio são os artistas, você é só um técnico. Outra coisa que eu acho muito importante falar em relação à produção é comunicação. A gente precisa se comunicar. Normalmente a gente trabalha sozinho, mas você tem um diretor, você tem um ator, você tem um músico e as coisas precisam ser comunicadas 50, 15 milhões de vezes. Porque o que acontece?
as pessoas não têm paciência, as pessoas não têm tempo e você é o grilo falante dessas pessoas. Eu sempre brinco que eu sou o mal necessário. As pessoas, lá vem a Bia de novo encher o saco. Sim, lá vem a Bia de novo encher o saco, porque eu preciso te lembrar dos horários, eu preciso te lembrar do que tem que fazer, eu preciso lembrar dos prazos, e é isso que a gente faz com maior felicidade e sorriso no rosto, a pessoa querendo te matar. Mas é importante, porque essa organização e essa comunicação é importante sempre ser seguida com todas as pessoas. Eu já vi vários problemas de comunicação. Tem até uma história que é bem... Vou contar para vocês, que é uma história que não é muito legal. Há uns 4, 5 anos atrás, eu recebi uma proposta de uma chefe, porque aí tem isso, como eu sou produtora autônoma, eu tenho vários chefes. No momento eu tenho 9, pra você ter uma ideia. Ela me chamou para ir para a Europa. Eu falei, meu Deus, eu vou para a Europa. E ela ia pagar minha passagem, eu só tinha que pagar minha alimentação. Hello, vamos fazer isso. Só que nesse meio de tempo, eu estava fazendo um espetáculo de teatro de bonecos. E estava tudo super encaminhado e tal. E aí, a estreia do espetáculo de bonecos ia acontecer na mesma época da viagem para a Europa. E aí, sabe o que eu fiz? Em vez de chegar para o diretor da peça de bonecos e falar, olha, eu tenho uma viagem, vou deixar tudo pronto e tudo mais. Só que eu não tinha dinheiro para contratar outra pessoa no lugar, porque eu tinha que guardar todo o dinheiro para a Europa. Então, o dilema estava feio. Aí, em vez de ir lá e conversar com a pessoa, não, eu cheguei e falei que eu não ia estar aí por uns dias. E eu fiquei 20 dias na Europa. Porque eu achei que estava tudo produzido, que estava tudo ok e que nada ia acontecer. E sempre acontece. Sabe quando a gente é adolescente, a gente mente pra mãe que vai na casa vai dormir na casa do fulano, e aí chega na hora, você vai pra balada, e aí só dá coisa errada porque você mentiu? É isso aí. É exatamente isso que aconteceu. Só deu coisa errada, para não falar uma palavra feia aqui, mas só deu coisa errada. E aí eles não falam comigo até hoje. E era um grupo que eu respeitava muito artisticamente e eles estavam cobertos de razão, porque eu falei que eu ia estar fora por uns dias, eles acharam que eles iam me achar pelo celular ou coisa parecida, e eu tava bela e faceira, achando que eu tava arrasando na Europa e tava perdendo um contato com um pessoal que eu gostava muito de trabalhar e que eu me arrependo até hoje. Tanto que sempre quando alguém vem falar comigo, arrumei um emprego, eu sempre falo, avisa que você tem viagem, avisa com antecedência, por favor, comunica a todo mundo, porque o que não é combinado, gente, depois dá um problema desgraçado. Então, a comunicação tem que estar legal. E aquilo, estabelecer é que nem um casamento. Como que você quer que eu faça? Eu quero que você faça assim. Eu quero, por exemplo, eu ponho na agenda, eu faço agenda para os meus clientes, dos dias das apresentações, dos dias de ensaios e tal. Tem cliente que não gosta disso, que acha que eu estou interferindo. Outros pedem, mas como que eu sei disso? Porque eu combinei antes, porque a gente combinou que ia ser desse jeito. Vou fazer uma agenda? Posso fazer uma agenda? Pode fazer uma agenda. E acontece, principalmente hoje em dia, que a gente acaba fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente tem que aproveitar que a gente tem celular, que a gente tem áudio, que tem caneta, post-it, tudo quanto é coisa. Você tem que se munir de todos esses instrumentos porque eles te ajudam. Então, eu já vi gente que grava, lembrar de fazer isso, lembrar de fazer aquilo, lembrar de fazer aquilo, só que depois as pessoas não ouvem aquilo, elas só escrevem, elas falam o que elas têm que fazer e depois esquecem. Então, não dá, gente. Então, tem que reunir e aquilo. O produtor não é a pessoa que dá piti. O produtor não é aquele que chega atrasado. O produtor não é aquele que destrói a vida de todo mundo. Não. O produtor tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, tem que garantir que tudo esteja muito legal. Se as pessoas estão brigando ou tem alguma confusão, tem que apartar a situação, porque o ponto final, a nossa meta ali é que aquele evento cultural aconteça. Então é importante que a gente sempre mantenha calma. Agora outra chatice de tia véia, mas isso é uma coisa de tia véia que é só uma questão que eu vou falar para vocês. Normalmente a gente trabalha em eventos, e aí, toma uma cervejinha, toma um negocinho, tal, venha se divertir, venha dançar. Saiba ver bem qual que é o momento de você fazer isso ou não. Lembre-se, se você está num evento, você está trabalhando de pretinho básico e você é invisível. Então não é bom você ser o centro das atenções. Então cuide com o que você beber, porque assim, como você fica
nessa festa ou nesse evento com outras pessoas que você conhece, pode dar algum problema, pode precisar de uma ambulância, alguém pode passar mal e eles vão contar com você. E se você não estiver no seu melhor, pode dar algum problema. Então, assim, pense bem, reflita bem quanto à sua relação entre a vida noturna e a vida do dia a dia, porque assim, não dá para você todo dia ir para balada às 4 horas da manhã e você tem que ir no teatro, tá no teatro às 6, 7 horas. Infelizmente, o corpinho da gente no quarto, quinto dia já tá pedindo arrego e as ações já não vão tá saindo da melhor maneira. Então é só uma dicasinha de tia velha. Eu sei que às vezes vocês são jovens e que tudo é possível, tudo é lindo, mas a gente envelhece e às vezes as coisas podem mudar um pouquinho de patamar, vamos dizer assim, tá?